E lembrando que 4.663,75 é o teto máximo. Então, se a pessoa ganha mais que isso aqui, digamos R$10.000, se desconta 11% sobre 4.663 e o restante não vai incidir. No entanto, quando a pessoa se aposentar lá no futuro, o máximo que vai, o valor máximo da aposentadoria é de 4.663. Portanto, quem ganha acima disso aqui deve se precaver fazendo uma previdência complementar, facultativo. Certo aí? E item A3, ó, tabela de cálculo de salário família. Se a pessoa ganha até R$ 725,02, cota aí de 37,18. Se a pessoa ganha acima deste valor até R$ 1.089,72, R$ 26,20. Aí vocês, mas como pode a pessoa estar ganhando menos que o salário mínimo, né? Não pode ganhar menos que o salário mínimo, mas isso aqui é a remuneração do mês. Então, de repente, a pessoa faltou 10 dias, né? Que descontada a falta está dando 725. Então, vai receber uma cota de salário família um pouco maior, porque salário família é para trabalhador de baixa renda, para quem ganha no máximo até R$ 1.089,72. Para quem ganha assim, mesmo tendo dependente, não receberá salário família, certo? É um benefício da Previdência Social. E a tabela do imposto de renda retido na fonte, que está no A6, tá? E aí, a alíquota de 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%. Já usaremos aí a tabela. Vamos logo à prática. Primeiro, vamos preencher aqui a folha de salários, porque sobre a folha de salário vai incidir INSS patronal, não vai? E também descontar INSS do trabalhador. E sobre a RPA, que é a folha de autônomos, vamos descontar INSS e vai incidir INSS patronal. Sobre recibo de Prolabore, descontamos INSS do trabalhador, do segurado, e vai incidir INSS patronal, então, sobre esses 3 itens. Aí vamos preencher a guia da Previdência Social GPS, calcular o FGTS na GFIP aqui, e recolher o imposto de renda no DARF. Em seguida, vamos contabilizar tudo isso. Então, vamos logo, porque é muita coisa para calcular. Vamos lá. Aqui está o cálculo da GPS, que é a parte mais trabalhosa. Tome logo nota, faça um print aí, anote isso aqui, para você acompanhar cada cálculo deste aqui, para que, baseado neste exemplo completo que eu vou fazer, você possa fazer o exercício de fixação, certo? E aí, aqui vamos desenvolver os outros cálculos, certo aí? Vamos nos situar assim, um por um. Aqui na folha de salário, primeiro o João. Observe aí que na própria página 5, está lá a informação, ó. João tem 2 filhos menores de 14 anos e esposa, o seu salário é de 9.000. Então, vamos logo colocar o salário do João de 9.000. Bom, não é salário maternidade, não é o caso dele. Mas e salário família? Preste bem atenção o que é salário família. Salário família é um benefício da Previdência Social, certo? Só que é um benefício indireto. Como assim? Diferentemente da aposentadoria, que o segurado vai receber direto da Previdência Social, no caso do salário família, não. Salário família, quem paga a ele é o patrão, a empresa. Então, a empresa paga o salário família ao trabalhador no lugar da Previdência e abate esse valor do que ela deve à Previdência. Então, a Previdência está pagando indiretamente. Por isso, temos que incluir o salário família aqui no contra-cheque, na folha de salário. Certo aí? Tá bom. A quem é devido o salário família? Primeiro lugar, para quem é trabalhador de baixa renda, ou seja, a pessoa que tenha ganhado no mês até R$ 1.089,72. Segundo, que tenha dependente. Quem é dependente do do salário família? Né? Então, dependente é
filhos menores de 14 anos e filhos inválidos de qualquer idade. No caso de menor de 14 anos, tem 2 requisitos, tá? Qual é? Se for até 6 anos, tem que apresentar comprovante de vacinação obrigatória anual. E se for de 7 a 14 anos, tem que apresentar comprovante de frequência escolar semestral. Isto quer dizer que todas as escolas públicas e privadas estão obrigadas a fornecer o quê? Quando solicitado pelo pai ou a mãe, o atestado de frequência escolar. Não é estar matriculado, tem que estar frequentando a escola. Aqui tem a seguinte história, pessoal. Você viu aí que direito previdenciário é custeio e benefício, não é assim? E os ministros da Previdência sempre têm buscado o mais fácil. Qual é? Aumentar o custeio e diminuir o benefício. Certo? Por exemplo, no passado existia o auxílio natalidade. Né? Auxílio natalidade correspondia a 75% do salário mínimo regional que se pagava, né, ao casal que obtivesse, né, aí o filho. Então, o que acontece? 75% do salário mínimo regional, o que quer dizer isso? É que lá no passado nós tínhamos o valor de salário mínimo diferentes. Né? Região Norte, Nordeste, era um salário mínimo mais baixo. Região Sul e Sudeste, era o salário mínimo maior. Então tinha salário mínimo de vários valores. Era 75% do valor do salário mínimo, que se chamava valor de referência, para pagar esse tipo de benefício. Tá bom. Aí, quando assumiu o Ministério da Previdência Social, Antônio Brito, porque nós tivemos 2 ministros da Previdência Social que estudaram para serem ministro da Previdência. Um deles foi Antônio Brito. Né? Que Antônio Brito, para quem não conhece, ele era repórter de assuntos políticos da Rede Globo, que depois se tornou o quê? Porta-voz da presidência do Tancredo Neves, e com o falecimento do Tancredo Neves, depois ele virou político, virou deputado, né? Virou governador do Rio Grande do Sul e chegou a ser ministro da Previdência. Né? E ele foi muito esclarecedor ao país, contando a verdade da Previdência Social. Nesse ponto foi interessante. Aí o ministro Antônio Brito também, né, tentou cortar benefício. Então, ele cortou, por exemplo, o salário natalidade, que não existe mais. Ele tentou eliminar o salário família também. Mas salário família não tem como, porque ele é cláusula pétrea da Constituição. Certo? Aí ele disse, tá bom, se eu não posso eliminar o salário família, uma coisa eu posso, mexer no valor. Então, salário família correspondia a 5% do salário mínimo. Aí ele mudou, ele colocou agora um valor menor do que 5% do salário família. Né? Colocou valores menores que vêm sendo reajustados. Mas aí ele colocou o seguinte, ó, tem que ser trabalhador de baixa renda. E o trabalhador de baixa renda geralmente tem mais filhos. Né? Para quê? Para ganhar mais salário família. Mas, né? Só que, como eles são de baixa renda, receber salário família é uma ajuda importante. Então, eles correm atrás desse valor. Aí ele diz, bom, tá bom, então eu vou baixar o valor e fazer com que o salário família cumpra a função social. Qual é? Da família, que é colocar o seu filho na escola, que é vacinar os seus filhos. Por isso, a regra diz, olha, não basta ter filho e ser baixa renda. É necessário que, se for filho até 6 anos, cumpra a vacinação obrigatória. Certo aí? E acima de 7 até 14 anos, que esteja frequentando a escola. Então, colocou uma obrigação aos pais de dar esse lado social aos seus filhos, para que possa, então, eles progredir. E salário família passou a ter essa função social. Tá? Outro detalhe importante, para que o trabalhador
tenha direito ao salário família, ele tem que apresentar os documentos dos filhos, não é isso? Não, lá no Departamento de Recursos Humanos da empresa da qual ele trabalha. Outro detalhe também, se o pai e a mãe trabalham, né, e cada um é de baixa renda, ambos têm direito ao salário família do mesmo filho, tá? Certo aí? Outro detalhe importante, quando da admissão e do desligamento, o salário família é proporcional. O que quer dizer isso? Vamos supor que o empregado ou a empregada foi admitida no dia 21 de abril. Do dia 21 de abril ao dia 30 de abril são 10 dias apenas, concorda? Devemos pegar naquele mês, se a pessoa ganhou até 725,02, pegar a cota de 37,18, dividir por 30 dias e multiplicar por 10. Esse é o valor da cota proporcional. Que dureza, né? O valor já é tão baixo, não tem que fazer uma proporcionalidade dessa, certo? Mas a regra determina, tá ok? Bom, então salário e família é isso. E aí, como é que funciona então? Se o empregado é de baixa renda, tem filhos menores de 14 ou inválido, tem a cota salário e família. A empresa paga esse salário e família aqui no contra-cheque e abate esse valor do que ela deve à Previdência. Por isso é que a gente vai calcular aqui, ó, INSS do segurado, da empresa, e desse valor eu desconto o quê? Benefício pago em folha, salário e família. Da mesma forma, o salário e maternidade. Salário e maternidade, né, a empresa paga esse benefício à mulher no lugar da Previdência Social e abate esse valor do que ela deve à Previdência. Por isso, do que ela deve à Previdência, item A mais B. Desse valor, podemos abater benefício pago em folha, salário, maternidade. Certo aí? Bom, então na contabilidade, vocês que são contadores, né, na contabilidade, salário família e salário maternidade não é despesa, não é encargo da empresa. Isso é um direito, é conta do ativo. Ela paga e passa a ter o direito de descontar do que ela deve. Certo aí? Tá bom. Então, no caso do João, apesar dele ter filhos menores de 14 anos, ele não tem direito ao benefício salário família porque a renda dele não é considerada baixa. Então, não tem salário família. Então, sua renda bruta é de 9 mil. Agora vamos descontar o INSS. Vou colocar aqui como sendo o primeiro item a descontar. Vou até colocar número 1 para você lembrar que é o cálculo de número 1 aqui, ó. Então, aqui está. Eu tenho que calcular da seguinte forma. Pego o salário de contribuição e aplico o quê? A alíquota para encontrar o valor do INSS a descontar. A primeira questão que você tem que saber é o que é salário de contribuição. Então, primeiro, raciocine aqui comigo, ó. Veja, o João é homem, né? Até que se prove o contrário. Mas aí, tá aqui, o João, né? Ele vai ter que contribuir por quanto tempo? 35 anos. Tá? Então, isso aqui é o tempo de contribuição. E tudo aquilo que é caracterizado remuneração ao longo do tempo, tá certo? Incide INSS. Incide INSS. É base para a contribuição do João. Então, o que é que seria a remuneração ao longo do tempo? O salário dele, certo aí? Horas extras. O que mais? Adicionais. Adicionais. Como? Adicional noturno. O que mais?
insalubridade e que mais? Periculosidade. Não é isso? Então, noturno, urbano é a partir de qual? 22 horas até 5 da manhã. E insalubridade, né, ambiente que é nocivo à saúde do trabalhador. E periculosidade, ambiente que é nocivo, né, causa perigo à integridade física e mental do trabalhador. Então, na verdade, no âmbito do direito do trabalho, tá certo? Ele não pode receber os dois, ele recebe um ou outro. Na verdade, ele vai receber o maior dos dois. Certo? No campo do direito do trabalho, o empregador não precisa ter dúvida, é o maior dos dois. Certo? Bom, tudo isso aqui é pelo tempo, não é isso? Tá. O que mais? Comissões. Né? Gratificação entra? Né? Se for contínuo, sim, né? Ou esporádico, desde que seja 50% ou mais do salário. Né? Então, aqui já entramos no campo do direito do trabalho, não é isso? Agora, aquilo que tem caráter indenizatório não é remuneração, não entra. Certo? Então, férias, entra aqui ou não entra? Férias gozadas, sim, as férias normais, né? As férias normais. Né? Então, a pessoa saiu de férias, recebeu, tudo isso é contado como tempo, não é isso? Então, isso incide em INSS. Mas vamos supor que a pessoa não gozou férias e foi dispensado e na rescisão apareceu férias. Aquilo é indenização. Então, férias indenizadas não vai incidir em INSS, porque isso aí não vai ser contado como tempo. Deu para entender? E aviso prévio? Depende. Se o trabalhador trabalhou, né, o aviso prévio, então contou o tempo, não contou? É remuneração pelo tempo, vai incidir em INSS. Mas vamos supor que o empregador dispensou o empregado e diz, olha, está desligado a partir de agora. Né? Não vou nem dar aviso prévio para você não ficar aqui na empresa deletando as coisas do computador. Né? E rasgando os documentos. Não vou nem te dar essa chance, ó. Está dispensado agora, nem pode mais adentrar aqui. O que é comum nos dias de hoje, né? E aí o que acontece? A empresa vai ter que indenizar os 30 dias ou mais, conforme o tempo de trabalho dele, tá certo? De aviso prévio. E como esse aviso prévio é só uma indenização, ele não vai incidir em INSS, que ele não vai ser contado como tempo da aposentadoria. Ó. Perceberam aí? Então, é muito simples, para você entender o que é salário de contribuição é a remuneração, né, que incide em INSS. E a remuneração que incide em INSS é o que? A remuneração que acontece ao longo do tempo, né, que vai ser contado para a sua aposentadoria. Em outras palavras, aquilo que tem caráter indenizatório não entra. Certo? Então, por exemplo, ajuda de custo, toda ajuda de custo tem caráter indenizatório. Então, não entra. Tá certo? Diárias. Diárias, se ultrapassar a 50% do salário, ele tem caráter remuneratório e entra. Abaixo tem caráter indenizatório e não vai incidir. Entendido aí? Tá bom. Mais do que isso aí entra todo o direito do trabalho, né? Mas já dá para você perceber. No caso do João, ele tem salário de contribuição aqui? Tem, o salário dele, ó. Então, o salário dele é salário de contribuição. Só tem um detalhe. E vou descontar o INSS dele e vou aplicar a tabela de desconto do INSS, concorda? Como ele ganha acima do teto, eu só vou usar o salário dele como salário de contribuição R$ 4.663,75. Então, fica assim, ó, o salário dele é 9 mil. Então, desses 9 mil, vou calcular sobre 4.660,75. E aplico a alíquota de 11%. Pronto, o INSS que eu vou descontar dele, quem tem calculador? 513,01. Certo?
Eu não vou usar centavo, então vou colocar só 513 aqui, tá bom? Todos entenderam esse cálculo aqui? Agora, olha só. Na sequência, vamos contar o imposto de renda do João. Imposto de renda tem teto máximo? Que nada, o fisco quer que quanto mais você ganhar, ele quer te cobrar mais. Então não tem teto máximo não, certo? Então se a pessoa tem base de cálculo de até 1903,98, está isento. Acima deste valor, começa a incidir, certo? Vamos lá. No caso, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, nesse cálculo do imposto de renda retido na fonte, é o quê? Procurar saber renda que incide imposto de renda, certo? Que incide imposto. Então, renda tributável, ele segue basicamente, né, quase a linha do INSS. Salário de contribuição não é remuneração? Tá? Então, veja, essa tabela aí é para incidência sobre a renda do trabalho. Né? É a chamada tabela progressiva para incidência de imposto de renda sobre a renda do trabalho, que vai ser retido na fonte, certo? Alguém aqui já fez o meu curso de imposto de renda da pessoa física? Já fez? Tá? Aproveite que está no Black Friday, né? Um curso de mais de R$100 aí tá o quê? 24 e pouco, né? Muito bem. Hoje é sábado. Vai fazer o quê? Assista o curso de imposto de renda, né? Muito bem, uma coisa útil, né? Porque se você for gastar R$25 de cerveja, vai morrer de sede, não dá mais nada, a cerveja está tão caro, né? O que indigna, né? A Dilma tem que sofrer mesmo impeachment, porque nos meus cálculos, a cerveja só este ano, de janeiro a novembro, aumentou 36%. Não, isso é uma indignação, né? Mas, então, né? De forma que R$25 não dá para tomar mais nada. Então é melhor comprar o custo de imposto de renda do Loberto, né? E pelo menos alimentar a mente, né? O conhecimento. Então, você vai ver lá no curso de imposto de renda do Loberto o quê? Eu ensino o que é retenção, o que é carnê-leão, como se aplica a tabela progressiva do imposto de renda, como se aplica a incidência de imposto de renda de aplicações financeiras, como incide imposto de renda sobre a renda de capital. Quer dizer, depois você faz um treinamento, declara esse imposto de renda lá na declaração de pessoa física, né, no modelo completo, no modelo simplificado, para você encontrar as diferenças entre uma coisa e outra, né, e tantas outras dicas de imposto de renda que você tem que estar preparado no cotidiano. Vai comprar uma casa? Vai vender uma casa? Vai vender o seu carro? Vai separar? Ora, nessa hora você vai precisar do Loberto, né? E não chame o Loberto, pague só R$25, você vai estar com o Loberto na mão aí para entender tudo isso aí, pessoal, né? Muito bem. Para assinar um contrato, né? Ah, o seu filho cresceu, já passou a ter renda? É hora de você dizer a ele que faça o curso do Loberto também, porque ele vai ter que conhecer o leão, porque senão o leão te pega na esquina. Muito bem. Então, o leão é traiçoeiro, ele te pega na esquina. O que custa comprar logo o curso pagando R$25 e não ser pego pelo leão? Porque a garra lá é perigosa. Tá bom, pessoal. Então, veja, é tabela progressiva do imposto de renda na fonte que incide sobre renda do trabalho. Aí, pessoal, aqui tem que saber o que é a renda de quem está trabalhando. É renda e não indenização. Tá ok? Então, veja, aquilo que tem caráter indenizatório não incide imposto de renda. Certo aí?
o que vai incidir é a renda. Então aqui, se é do trabalho, aí vem o quê? Salários, né? Horas extras, comissões, adicionais, né? Noturno, insalubridade, periculosidade, né? Que mais? Descanso semanal remunerado, tá ok? Então, são coisas que vão incidir em imposto de renda. Você vai ter que somar todos e chamá-lo de renda tributável o quê? Bruto. Então, no caso, entrou somente o salário, que no caso do João é 9 mil. Certinho aí? Tá bom. Agora,